Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uma meditação nesta tarde da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis, capítulo 1 e versículo 13, que diz assim: E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Diz a palavra do Senhor que havia um rei que se chamava Acasias e ele começou a reinar em Samaria logo após a morte de Acabe. E a palavra do Senhor nos diz também que ele adoeceu após cair das grades sobre o seu quarto, e ele ficou de forma grave, doente. Só que o rei, como todos nós sabemos, ele tem os mensageiros, seus servos à sua volta. Então, o que o rei Acasias ele veio fazer? Ele falou para os seus mensageiros e até Ecrom para consultar os deuses de Ecrom a respeito dele, se ele iria viver ou se ele ia melhorar daquela enfermidade, o qual deixou ele naquela situação após a sua queda. A palavra do Senhor vai nos dizer que os mensageiros foram até a Ecrom. Só que o interessante é que chegando no caminho, o anjo já falara com Elias. E está vindo aí os mensageiros de Acasias para consultar a Deus de Ecrom. E o Senhor, por intermédio do anjo, porque isto é uma teofonia, louvado seja Deus, falara. Quando chegaram os mensageiros, Elias, já com as palavras que o Senhor mandara falar para aqueles mensageiros, Elias vai e fala para eles: diz ao rei Acasias, volte ao rei Acasias e diz: porventura não há Deus em Israel para consultar a deuses em Ecrom? E diz a palavra do Senhor, meus amigos ouvintes, que aqueles mensageiros voltaram ao rei Acasias e falou para o rei tudo quanto o profeta lhe falara. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E diz a Bíblia que o rei Acasias perguntou aos mensageiros como que é este homem que falara com vocês. E eles foram falando, ele é assim, assim e assim. Quando eles falaram para o rei Acasias como que era o formato, ele logo reconheceu e diz: é Elias, o tisbita, o profeta. Com certeza Elias dá para notar que ele era muito conhecido pelas regiões. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo por Acabe, Elias foi chamado por ele de perturbador de Israel, simplesmente por falar aquilo que Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E o que o rei Acasias ele começou a fazer após isso? Ele separou o capitão com 50 homens e mandaram ir atrás do profeta Elias. Louvado seja Deus. E quando esses 50 homens com o seu capitão foi até Elias, diz a Bíblia que Elias estava no cume do monte. Louvado seja Deus. E aqueles 50 homens com o seu capitão, que o rei Acasias mandara lá para trazer o profeta até a ele. Esse era o propósito. E o capitão, quando chegou ali, estava Elias no cume do monte. O capitão falou: Elias, desce e venha a ter com o rei. Elias, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O que ele fez naquele momento? Ele clamou a Deus por fogo e disse assim: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos. E diz a Bíblia que imediatamente desceu fogo do céu e consumiu aqueles 50 homens junto com o capitão.
Louvado seja Deus. E a palavra ainda nos afirma, irmãos, que o rei Acasias, não satisfeito, parecia ser muito teimoso, vendo que Deus matara todos aqueles homens com o capitão, ainda ele mandou pela segunda vez mais outro capitão com seus 50 e até Elias. E estava Elias ali, ainda sobre o cume do monte, e aquele capitão pela segunda vez disse a Elias: Elias, desce, e a palavra do Senhor vai nos dizer mais uma vez que Elias clamou por fogo, e Deus mandou fogo na hora e consumiu aqueles 50 homens com seu capitão. A palavra do Senhor ainda vai nos dizer, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte da palavra do Senhor, que o rei Acasias ainda, na sua intriga, ele enviou mais outro capitão com 50 homens pela terceira vez. É aí que eu quero entrar na revelação da palavra e lhe falar o que Deus colocara no meu coração por intermédio da sua sacrossanta palavra, que disse assim, aleluia: e tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. É aí que eu entro falando para você o que o Senhor colocar ao meu coração. Só que quando, irmãos, pela terceira vez, aquele capitão com 50 esteve diante de Elias, o cenário foi outro. O cenário, ele foi diferente. E sabe por quê? Porque diz a palavra que quando aquele capitão olhou para Elias, ele ainda no cume do monte, disse para ele: homem de Deus, peço-te que a minha vida e a desses 50 seja preciosa aos teus olhos. Eu quero te dizer, meu amigo, eis aí a diferença. O segredo está na humilhação, como você se coloca diante de Deus. Elias, ele estava pronto pela terceira vez para clamar por fogo, e fogo ia descer e matar a todos. Mas diz a Bíblia que o anjo ali, que pairava ali sobre Elias, disse: Elias, desce-te e vai com eles, Elias. Eu quero te dizer uma coisa. Aquele capitão, ele se humilhou diante de Elias, mas quem atendeu a sua petição, a sua humilhação, foi Deus. O céu lhe escutara